Boa noite. Estamos, então, em mais uma live do projeto Grupo de Empreendedorismo Social do Campus FURG-SAP. Eu sou a Franciele Krumenauer, professora de língua portuguesa do município de Santo Antônio da Patrulha, membro do Grupo de Empreendedorismo Social, e hoje nós estamos na live, mesmo quando tudo pede calma, um diálogo com os psicólogos sobre a importância da preparação e organização para os estudos online. Hoje temos a presença dos psicólogos Roberson Rosa e Gabriela Martins, e também dos intérpretes Amanda Alfaia, Felipe dos Santos e Samir Santos. Passo a palavra para eles que se apresentem. Gabriela, por favor. Boa noite a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Gabriela Dalfordo Martins, sou psicóloga, atuo na área escolar, educacional. Também faço pós-doutorado em educação na PUC, aqui do Rio Grande do Sul, e atuo também como consultora educacional pela Zelo Consultoria. É um grande prazer estar com vocês. Bom, meu nome é Roberson, né? Trabalho como psicólogo no campus da FURG de Santo Antônio da Patrulha. Sou doutor em literatura e, bom, né, estou aqui também, queria agradecer, né, pelo convite aqui. Boa noite. Amanda. Boa noite, meu nome é Amanda e esse é o meu sinal. Eu sou tradutora e intérprete de Libras da FURG, campus Santo Antônio da Patrulha. Boa noite, eu sou o Felipe. Eu sou intérprete do campus Rio Grande. Boa noite, eu sou o Samir, eu sou intérprete do campus de São Lourenço do Sul. Bom, hoje então vamos falar sobre a organização e a preparação para os estudos online. E para a nossa roda aqui de conversa, primeiramente, né, os nossos psicólogos eles terão uns 15 a 20 minutos para expor a sua apresentação. E vocês podem ir comentando aí no chat, na live, sobre questionamentos, opiniões, e depois, no decorrer, vamos abrir para as perguntas. Então, Gabriela, por favor, pode começar expondo seus conceitos, suas opiniões. Vamos lá, vamos começar esse debate. Então, vamos lá. Então, em nome da Franciele, eu quero agradecer de novo, agora de forma mais oficial, né? Agradecer o convite dessa instituição que é tão especial também na minha vida pessoal, vida profissional, né? Durante um ano eu estive como professora do campus FURG-SAP, na área da psicologia da educação, e tive o grande prazer, né, de conviver com os meus colegas docentes, com os demais técnicos e também, em especial, com os estudantes do campus. Foi um ano muito intenso em que a gente fez muitas trocas, algumas individuais, outras coletivas, nos envolvemos em alguns projetos, né, e eu pude acompanhar um pouco da especificidade, de algumas especificidades deste campus, né, que é um campus localizado, então, fora da sede, um campus pequeno, com alguns cursos, e que tem uma característica muito especial, que é a proximidade entre as pessoas, né. Hoje eu e o Roberson falávamos um pouquinho antes da live, assim, sobre isso, e falávamos o quanto ser estudante nesse campus é algo bem particular, né, porque eu lembro muito do quanto os estudantes conviviam diariamente, né,
estudavam juntos, almoçavam juntos, viviam muitas coisas juntos. E aí eu fiquei pensando muito nisso, né? Quais os significados, né, de estar agora nesse momento, então, de isolamento, de ter vivido um primeiro semestre, então, com algumas atividades, mas ainda mais informais, e agora de estar reiniciando nesse modelo remoto, né? Então, eu espero muito poder contribuir um pouquinho, assim, com algumas reflexões, e eu quero convidar para reflexão não só os estudantes do campus, mas também os professores e os técnicos, porque eu penso que pensar a organização para um estudo nessa modalidade necessita o envolvimento de toda a comunidade universitária, né? Não só dos estudantes. Então, a minha fala vai um pouquinho nessa direção, assim. É importante dizer que eu atuo na área educacional, mas em especial com crianças na primeira infância e também no ensino fundamental. E então essa é a minha área de especialidade, mas eu aprendi muito durante esses meses da pandemia, porque tenho apoiado as escolas no sentido de construir uma proposta de trabalho que seja séria, mas que também seja muito sensível à realidade que a gente está vivendo. E é isso que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês hoje. Então, vamos lá. Enquanto eu pensava no que eu ia trazer para vocês, me veio à cabeça um pouco aquilo que nós temos aí, quando a gente pensa em ensino remoto, nos vem à cabeça a ideia de EAD, né, de ensino à distância. E, popularmente, eu já escutei muitas vezes algumas pessoas falarem que, nossa, para poder vivenciar o EAD, tu tens que ser uma pessoa muito autônoma, muito organizada, muito né, tem que ter muito autocontrole, porque é muito difícil. E eu escuto muitos estudantes e muitos colegas dizerem, isso não é para mim, né, eu tenho muita dificuldade, né, de ter essa autonomia. E eu fico pensando que talvez esses sejam alguns dos sentimentos que estejam passando pela cabeça dos estudantes agora, nesse momento, então, de início das atividades remotas. Eu não consigo, né? Eu preciso que alguém me puxe, não é fácil para mim ter esse autocontrole. E a partir dessa reflexão, eu queria iniciar com vocês fazendo algumas distinções que eu considero bem importantes. Primeira distinção é entre o conceito de EAD e ensino remoto. Essa vocês já devem ter um pouco mais de clareza, né? Mas o mais importante é que o EAD, esse modelo EAD, de fato, ele é um modelo que exige de quem está cursando, né, o curso, enfim, a graduação EAD, exige, de fato, o que a gente vai chamar, eu queria distinguir aqui com vocês, de maior independência. E aí a gente já tem outros dois conceitos importantes para a gente clarear, né? O que significa ser autônomo e o que significa ser independente. Independente é uma pessoa que consegue fazer coisas sozinho, né? Eu consigo, sei lá, amarrar um sapato sozinho, sem ajuda de ninguém, né? Eu já sou capaz de fazer algo sem qualquer ajuda. Esse é o conceito de independência. Ele é um conceito muito mais, vamos dizer assim, prático, né? O conceito de autonomia, ele é um pouco diferente, né? Um sujeito autônomo, ele é um conceito mais psicológico, eu diria assim. É um sujeito que é capaz de, antes de qualquer coisa, saber o que quer, ter um desejo, identificar uma necessidade, identificar um desejo e tomar uma decisão própria. Um exemplo para vocês, eu tenho uma aluna de graduação no momento, ela é minha bolsista, e ontem eu conversava com ela e eu elogiei o trabalho dela, eu disse, olha, a gente está muito feliz com o teu trabalho, né, com a tua eficiência. E aí ela me disse assim, sério? Porque eu dependo tanto de ti, eu fico te perguntando tantas coisas a todo momento. E aí eu esclareci para ela, eu disse para ela, fulana, o teu conceito de eficiência talvez esteja um pouco equivocado. Ser eficiente, para mim, não é saber fazer tudo sozinho. Ser eficiente é estar envolvido no processo, é se comprometer com o processo e buscar as ferramentas necessárias. E no caso dela, em muitos casos, a ferramenta necessária é conversar comigo e se certificar de que aquilo que ela está fazendo está correto. Mas ela também busca no Google, o fato é que ela está envolvida. E aí, a gente acho que fica um pouco claro para vocês a diferença entre ser autônomo e ser independente.
ela é muito autônoma porque ela tem desejo e tem capacidade de tomar decisões, ainda que essa decisão seja pedir ajuda. Então, o conceito de autonomia, ele é um conceito mais psicológico, né? E aí eu preciso, por que eu estou fazendo essa distinção? Porque talvez o ensino EAD, ele exija um sujeito independente e talvez autônomo, não necessariamente. Mas o modelo remoto, que é o modelo em que vocês vão trabalhar, ele é um modelo diferente. Porque apesar de ele exigir muita autonomia de vocês, isso não significa que vocês vão estar sozinhos nesse processo. Porque o modelo remoto, ele ainda assim é um modelo que vai priorizar a relação professor-estudante. E aí eu não vou falar muito disso, porque eu acho que o Robertson vai falar bastante das relações, mas a relação, ela é ainda central dentro de um modelo de aprendizagem remota. A relação entre um sujeito que está nesse lugar de ensinante, aquele que vai ensinar, ou aquele que vai apoiar a aprendizagem, e o outro que é o sujeito, o aprendente, né? O sujeito que está ali como estudante. Então, a grande questão que eu queria trazer para vocês é que um sujeito autônomo é um sujeito que deseja, antes de qualquer coisa. E um sujeito autônomo também é aquele que ele não se coloca diante da aprendizagem como um mero receptor, né, de conteúdos, de ideias, como um mero, vamos pensar assim, consumidor de vídeos, consumidor de textos. Ele se coloca e também comprometido com esse processo. Ainda que ele vá precisar de muito suporte desse professor, ou também dos seus pares, dos seus colegas, para poder caminhar melhor nesse processo. Então, portanto, ser autônomo, e de fato o modelo remoto vai exigir essa autonomia de vocês, ser autônomo implica ter as rédeas do processo, ter desejo por isso, e buscar esses recursos necessários. E aí a gente começa a chegar muito perto do que eu entendo por o que é aprender. Na verdade, para mim, a verdadeira aprendizagem, ela sempre vai necessitar um sujeito que é autônomo. Não um sujeito que sabe fazer tudo sozinho, mas um sujeito que é autônomo. A verdadeira aprendizagem sempre implica alguém que possa estar ativo, seja agindo da maneira mais concreta ou agindo em pensamento, refletindo também. Essa é a verdadeira aprendizagem. Ou seja, produzindo sentidos sobre aquilo que aprende. E eu acho que essa discussão sobre a produção de sentidos, ela é fundamental nesse momento, porque se vocês, como estudantes de graduação, sempre foram convidados a produzir sentidos sobre aquilo que vocês estão aprendendo, e não só engolir o conteúdo como se ele fosse, enfim, né, como se vocês estivessem absorvendo passivamente, agora, a pandemia está nos convocando a pensar em outros sentidos, né? Eu fiquei pensando muito, assim, né? O que significa ser um estudante de engenharia, de licenciatura em ciências exatas, enfim, outros cursos, ou até os mestrandos, os doutorandos, enfim. O que significa ser um estudante dessas áreas nesse momento? Em que aspecto, né, essas áreas estão, em que medida estão implicadas com a pandemia, não só com a pandemia em si, né, com as questões que dizem respeito à doença, ao vírus, mas todos os desdobramentos, né, econômicos, sociais que a pandemia vem trazendo, né, o que significa estar estudando para ser um professor, né. Então, eu penso que também a retomada das atividades online, elas também vão ser, e devem ser uma oportunidade para que toda a comunidade universitária possa produzir novos sentidos, né? E produzir sentidos que talvez tragam mais desejo em vocês, pelos estudos, né? Isso é importante, eu penso que o motor do nosso envolvimento, do nosso comprometimento, é o desejo, né? E aí, eu vou deixar também para o Robertson falar um pouquinho sobre isso, mas o desejo também é construído numa relação com o outro, né? Numa relação de diálogo com os colegas e o professor. Mas eu vou avançar um pouquinho mais ainda para dizer para vocês, então, uma outra questão. Bom, se ser autônomo, né, significa produzir sentidos, agir, refletir e se comprometer com o processo, isso não significa saber fazer tudo sozinho. Portanto, eu também quero conversar e convocar os profs, né,
que eu acredito numa ideia de autonomia sustentada. Eu acho que nós, profs, às vezes a gente fala assim, os alunos não são autônomos, eles são muito dependentes, eu queria que eles se virassem mais. Mas, às vezes, a gente esquece que a autonomia é uma construção e que ela precisa de alguém, que aí eu entendo que é o professor que está coordenando esse processo, alguém que dê sustentação, que dê apoio para isso. Nesse momento de distanciamento e de ensino remoto, isso é ainda mais importante. Roteiros bem estruturados, orientações bem claras, recursos tecnológicos que ajudem o estudante a organizar o seu processo de aprendizagem vão ser fundamentais. Roteiros de estudo, roteiros de atividades em grupo, eventualmente vídeos que possam apoiar nesse processo. É muito importante que o professor entenda que, se ele deseja um estudante autônomo, ele precisa dar condições para que esse estudante se torne autônomo. E também uma das condições bem importantes que eu considero são os contratos de trabalho. Contratar uma forma de funcionar vai ser fundamental. E eu conversava muito com os professores esses dias de um município, porque agora o diálogo está muito frequente com os estudantes, né? O diálogo ou por WhatsApp ou por outras plataformas. E aí é preciso estabelecer contratos também. Em que momento nós vamos dialogar? Em que horários nós vamos dialogar? Quais são os assuntos que vão poder ser dialogados dentro desse contexto? Então, cabe ao professor estabelecer esses contratos de trabalho, de estudo com os seus estudantes, que organizem esse processo. Ou seja, organizem essa suposta autonomia. Tudo isso vai ser fundamental. Então, gente, e aí por que também eu acho isso importante? Porque a autonomia de todos nós seres humanos, além de ela ser sustentada por esses adultos, esses outros, eu estou pensando na criança, né, num processo de desenvolvimento, é o adulto que deve assumir esse apoio, que dá os limites, que coloca as regras para que a criança possa ser autônoma. E agora, na relação com os estudantes, é o professor que deve assumir esse processo. Mas não é só isso, né? Quando a gente está presencialmente numa instituição, tem outras coisas que nos ajudam a nos organizarmos e a nós sermos mais autônomos. Por exemplo, termos horários, a instituição estabelece horário de entrada, horário de saída, a instituição estabelece o local físico onde nós vamos nos encontrar, a instituição estabelece regras. Toda essa estrutura concreta nos permite saber como a gente deve agir dentro desses espaços. E agora a gente está sem isso. Agora, essa estrutura, ela é virtual, mas ela precisa existir. Então, quando eu comento que, por um lado, o professor precisa criar essa estrutura, levando a instituição até os alunos, por meio de roteiros, de contratos, de combinações, mas, por um lado, isso é papel do professor, mas, por outro, os próprios estudantes, e aí acho que esse é o convite que eu faço a vocês, como vocês vão levar essa vida institucional um pouquinho para dentro da casa de vocês. E aí vem a parte mais prática, talvez, da minha fala. Como nós levamos essa organização que a instituição presencial nos dava, né, que era saber a hora de ir, a hora de entrar, a hora de sair, a hora de estudar, como a gente vai construir isso dentro das nossas casas? Isso é algo bem importante, mas também não tem muita receita para isso. O fato é que a gente precisa, de alguma forma, instituir uma sala de aula nas nossas casas. Esse processo, no entanto, é muito particular, né? E aí, por exemplo, alguns vão precisar de um espaço físico que lembre uma sala de aula, né? Alguns vão precisar de um quadro para, nesse quadro, visualmente organizar horários, ou daqui a pouco fixar palavras-chave, ou fixar fórmulas que visualmente ele possa acessar, né? Ou alguns vão precisar dessa estrutura. Outros talvez não. Alguns vão precisar de um espaço específico dentro da sala, que quando eu sento ali naquela cadeira, é como se eu entrasse no mundo da universidade. Alguns não. Né? E aí, isso demanda muito também autoconhecimento e também muita experimentação, eu diria, de tentativa e erro, né? De entender quais são as minhas necessidades. Outra questão também é em termos de organização de tempo. Qual que é o horário da aula virtual, né? Eventualmente, algumas disciplinas talvez tenham momentos síncronos, né, de atividades ao vivo, que já nos organizam um pouco. Outras talvez não tenham tanto.
qual vai ser o meu horário de estudo? Tem uma fórmula, Gabriela, o melhor horário? Não tem uma fórmula. Por quê? De novo, os ritmos individuais, né? Eu, particularmente, sou uma pessoa que funciona, o ápice do meu funcionamento intelectual é de manhã cedo. Então, como é que eu organizo a minha vida de trabalho? Produções que exigem mais produção intelectual, foco, criatividade, né? Por exemplo, escrita, eu deixo para amanhã. Porque eu sei que depois do meio-dia eu funciono bem ainda, mas para atividades um pouco mais burocráticas. À noite é o meu pior horário. Então, veja, eu preciso também fazer uma reflexão em relação a como eu funciono, né? E organizar isso a partir do meu funcionamento. Por isso que a gente resiste tanto a dar dicas prontas, porque na maior parte das vezes essas dicas prontas realmente não funcionam. Então, a organização do tempo é fundamental. E a última coisa que eu quero dizer, encerrando a minha parte, é em relação aos tempos da vida para a gente poder respirar. Falava com o Robertson também, eu sou muito fã da vida universitária, assim, até hoje não consegui, não vou sair da universidade, eu acho, porque eu gosto desse mundo. Por quê, né? Porque na universidade a gente não só estuda. E eu lembro muito de vocês no campus, né? Entre um horário, uma aula e outra, vocês se encontravam no café, ali no pátio, as coisas devem ter mudado agora, porque eu já perdi muita coisa. Mas também havia momentos nesse dia dentro da universidade de respiro, de lazer, de risada, de descanso, de sono, de esporte. E esse é um cuidado que a gente precisa tomar muito estando em casa. E estando no mundo virtual, que por vezes não tem barreiras, não tem limites. Nós precisamos nos organizar para também em casa preservar esse tempo do ócio, esse tempo do descanso, esse tempo de eu usar outra parte do cérebro, eu diria assim, né? Isso é fundamental, gente. E sair um pouco das telas também vai ser muito importante. Vocês não... o lazer associado à tela, muitas vezes, né? Então, vou ver um Netflix, vou jogar um videogame. A gente não se dá conta, mas acaba sobrecarregando muito, né? A nossa experiência, enfim, o nosso sistema geral. Então, é muito importante preservar esses momentos. E aí, de novo, demanda uma organização desse tempo. O meu pior tempo de produção é a noite. Eu, particularmente, tento preservar, né, a minha noite para fazer atividade física, para fazer alguma outra coisa que eu gosto, né, para fazer nada. Então, a noite, para mim, é esse momento. Gente, parece algo muito óbvio isso, mas isso é fundamental, porque a minha produtividade no estudo, no dia seguinte, ela vai ser completamente influenciada pela minha capacidade também de poder viver esses momentos de ócio. Então, era isso, né? A minha fala era para convidar vocês para pensar que ser autônomo é tomar as rédeas do processo, o que não implica saber fazer tudo sozinho, ou seja, sim, vocês vão precisar de apoio, sim, vocês vão precisar dos colegas, sim, vocês vão precisar desses encontros, do professor em especial. Agora, tem sim um lado que é do estudante, e aí ninguém tira, porque aprender envolve implicar-se com o processo. Estudar Bom, acredito que a Gabriela teve um problema de conexão, né? Vamos aguardar um pouquinho. Eu gostaria de comentar, enquanto isso, né, 2 pontos que a Gabriela trouxe para nós, que é a questão do tempo, que sim, o tempo precisa ser organizado, porque quando nós estamos no ensino presencial, nós estamos acostumados com a regulamentação do ensino presencial, né, com os horários, com o horário de chegada, horário de cada aula, com a entrega das atividades, e quando nós chegamos no ensino remoto, nós temos que administrar o nosso tempo, assim como acontece com o ensino à distância, né? Então, o ensino remoto fica muito similar. Eu tenho uma trajetória no ensino à distância, porque eu estudei no ensino à distância, no ensino semipresencial, e agora convivo também com os meus alunos das séries finais do ensino médio, também nessa metodologia. E eu vejo quanto é complicado para aqueles que estavam acostumados com o ensino presencial passar para essa metodologia. Precisa ter uma administração, mas quando
quando se é adulto, vamos dizer assim, né, é mais fácil de se administrar do que quando se é jovem, quando se é adolescente, quando se é criança. Então, a autonomia, quanto mais velho se é, vamos dizer assim, né, de idade, mais fácil fica. Então, eu acredito que na graduação é muito mais fácil de se administrar, né, para vocês do que quando a gente se fala no ensino básico. No ensino superior é mais tranquilo de se administrar. Outra coisa muito importante que a Gabriela nos traz foi sobre a organização de ambas as partes, né? A questão do professor fazer uma organização para o aluno fazer a sua autonomia, buscar a sua autonomia. Isso é muito importante, porque precisa ter muito claro o que o aluno vai fazer, porque na sala de aula tem aquela troca automática de informações. Se tu não entendeu, tu consegue ali perguntar na hora, né? E no ensino presencial, no ensino remoto, não. E acaba muitas vezes com tendo contato pelo WhatsApp, perguntando fora de horário. Isso aconteceu muito com o ensino básico, que já entrou no ensino remoto há muito tempo, né? O ensino superior agora que está entrando nas instituições federais, né? Nas públicas, porque o privado já tinha entrado há um tempo. Então, pelo WhatsApp, por outras formas de contato também, entraram por outros horários e isso complica muito, né? Então, precisa ter ali a questão do contrato, como a Gabriela traz, né? Acertar os horários é muito importante, de que hora eu posso entrar em contato com o meu professor, e o professor também deixa muito claro o que é para fazer, quando que se pode entrar em contato, quando se pode conversar, para que não haja uma sobrecarga. Isso nós enfrentamos no ensino básico e é realmente muito complicado. Já no ensino superior, eu acho que será muito mais tranquilo de seguir. Então, Robertson, pode começar então com a sua exposição e depois, quando a Gabriela voltar, nós poderemos dar continuidade aí com as perguntas que temos no chat. Por favor. Boa noite, né? Queria agradecer novamente pelo convite, né? É um prazer estar podendo falar aqui, dividindo esse espaço com a Gabriela também, né? Acho que ela trouxe questões bem importantes para o contexto atual, né? E eu vou trazer algumas provocações, então, para a gente poder pensar juntos, assim, sobre, né, o tema da nossa fala de hoje, né? Então, inicialmente, sim, acho que é importante a gente contextualizar, né? Quando a gente fala de retorno às aulas, né? A primeira imagem que vem dessa frase de retorno às aulas que a gente está habituado é um retorno de férias, né? E no momento é importante a gente salientar que a gente não está, esse retorno não é um retorno de férias, né? Não é um retorno de período de descanso, né? Então acho que isso é uma questão que se faz né, pertinente nesse ponto para esse contexto da fala, né? Outra questão também acho que é importante é o nome que se dá, né? O ensino emergencial, né? Emergência em si, né, esse conceito de emergência implica sofrimento, é algo que implica sofrimento intenso, né, ou risco iminente de morte, né? Então, quais são as condições de ensinar e aprender neste contexto, né, num contexto de emergência, né? Então, acredito que isso é importante a gente situar, né, para pensar então que esse retorno às aulas é um retorno diferente, né? E é um retorno também é um contexto que a gente desconhece, né? Que a gente está conhecendo, né? E a gente está muito vivendo essa questão do desconhecido, né? Dentro desse contexto do desconhecido, né? Eu fiquei pensando assim, o que eu posso trazer, né? Para a gente partir, assim, de iniciar, assim, o nosso diálogo hoje, né? Como de um campo do comum, do conhecido, né? Então eu fiquei pensando assim, sabendo também do contexto dos estudantes aqui da FURG, né? Que muitos moram em outros estados e tal. Então eu fiquei pensando em relações à distância, né? Foi um conceito até que eu fiquei pensando de algum modo se relacionar à distância, né? É algo que faz parte da vida acadêmica, né? Muitos estudantes são de outros estados, como eu falei. Professores também que trabalham em outras cidades, né? Então, assim, relacionamentos à distância são coisas que já são do cotidiano, né? Antes mesmo da pandemia, né? Então, vou começar falando sobre relação à distância, né? Então,
O que implica uma relação à distância, né? Num relacionamento à distância, seja com familiares ou com cônjuges, né, namorados e tal, implica um outro, né, uma outra forma de presença, né? Então, estudantes que, por exemplo, que moram em outro estado, eles podem ter alguns pactos, alguns acordos familiares, né, de como manter essa presença e esse contato, né? A gente sabe também que toda relação à distância, seja ela familiar ou amorosa, ela necessita do fortalecimento do desejo de ambas as partes, né? Então, a gente está falando de relacionamentos à distância. Tem essa questão de pactos, né? Por exemplo, deve ter estudantes aí que, né, tem os pais ou a família em outro estado e que fazem alguns acordos do tipo, se ligam toda semana ou só no final de semana, mas de algum modo tem algum acordo ali que, né, que impõe o jeito de se fazer presente em outro lugar, né, de estar conectado com essas outras pessoas, né. Então, parto assim, disso, da questão da relação da distância, para a gente se aproximar um pouco desse ensino, né, que tem uma distância física imposta aí, né. Então, como eu falei, né, numa relação à distância demanda, então, o fortalecimento do desejo, né, ambas as partes têm que têm que se colocar como desejante, né. Dentro dessa questão da relação à distância, né, vem essa palavra conexão, né, que é tão usada, né, tipo, agora a gente está falando ali, não tem um problema de conexão, e o quanto a gente tem falado de conexões, né, seja ela de internet ou não, e acredito que é um ponto também importante para a gente falar, né, nessas relações à distância, né, pensando nesse relacionamento que vai ter entre professora e aluno distantes, né, de algum modo, e o quanto vai ser importante o fortalecimento de conexões, né? E aí a conexão, pensando a conexão enquanto um vínculo, né? O vínculo entre o professor e o estudante, ou entre os estudantes, ou entre os professores da universidade como um todo, né? Acredito que um dos desafios nesse momento é a gente conseguir fortalecer o vínculo, né? Através da tecnologia e dos modos que a gente tem de interação social dispostos no momento, né? Então, retomando, né, nesse contexto de emergência, esse relacionamento vai ter que ser fortalecido, né, para a gente poder, então, conseguir manter, né, esse fluxo, essa conexão, né. Alguns desafios, então, se colocam aí, né. Outra questão que eu acho que é importante a gente colocar, assim, é o olhar, né. Eu fiquei pensando um pouco muito no que a Gabriela trouxe, né. Eu acho que dessa questão da autonomia, né, da importância desse suporte, né, da autonomia ser algo que pressupõe um outro também, né, e o quanto essa nova forma de poder ensinar e aprender, né, ela distancia um pouco de um olhar, né, um olhar e essa presença do outro, ela vai estar, de alguma forma, num contexto de estranhamento, assim, né. Fico pensando que é diferente, né, um professor que está acostumado numa sala de aula, frente aos alunos, né, perguntar, por exemplo, se os estudantes entenderam a matéria, o que ele está explicando, e os estudantes mexerem na cabeça, ou acenar com a mão e tal. E a gente vê que hoje em dia, nesse outro contexto de espaço virtual, né, como a Gabriela trouxe também, de daqui a pouco tu fazer um sinal lá, um símbolo, né, e isso representar a compreensão do outro, né. A gente sabe que o olhar do outro ele é importante, né? Ele reconhece, ele legitima um sujeito, né? Então, assim, a gente sabe que quando a gente está contando uma história, às vezes vai contar uma história e a gente vai muito se baseando na compreensão desse olhar, né? Então, isso é uma das questões que também a gente tem que colocar, que a gente vai ter que encontrar outras formas desse reconhecimento, né? Eu falo do olhar aqui, mas eu falo de uma questão afetiva também, subjetiva, que vai ter que se dar de outras formas, né? Através de mensagens ou da tecnologia mesmo, para a gente poder fortalecer, então, essa conexão, né? Acredito que a conexão que a gente tem que, de fato, se preocupar não é tanto com a conexão da tecnologia, claro que é importante, mas com a conexão do vínculo, né? Com esse fortalecimento do vínculo, né? Dentro disso também, outras coisas que eu acho que é importante, acho que a Gabriela trouxe também, que a universidade, né? Uma coisa que eu sempre repito, assim, que a universidade é um universo, né? A gente não tem que se preocupar, né? Não é só o fato de estar em sala de aula, né? A universidade, ela tem toda uma questão social posta que os estudantes não vão só para entrar numa sala de aula e aprender, né? Eles vão também para falar sobre o que aconteceu no final de semana, falar sobre seus anseios, suas dúvidas em relação à vida, né?
compartilhar angústias, ansiedades, né, antes das provas, depois das provas, ou, né, ou sobre questões do cotidiano, né, e tudo isso, de alguma forma, está também imposta nessa estrutura, né, de isolamento, né, está mais fechado em casa, né. Então, essas questões também elas precisam ter uma vazão, né, então é importante que os estudantes e a universidade também, como um todo, se preocupe também com essa parte, né, que a gente possa ter um lugar para isso, né, a gente sabe que as redes sociais estão aí para, de algum ponto, facilitar isso, né, mas a gente também tem que ter um cuidado com esse tipo de relação, mas acredito que a gente vai ter que fazer, né, fortalecer isso também, né, a gente não tem que se preocupar só com a questão do ensino ali, da sala de aula em si, mas com esse contexto do universo que é a universidade, né, que justamente, como a Gabriela falou, nesse contexto é um contexto de aprendizagem também, né, talvez de outras questões, mas tão importantes quanto as disciplinas, né. Dentro disso também, eu acho que tem uma questão do experimentar também, né, tem um conto que eu acho que ele consegue representar bastante o contexto atual, que é um conto do Saramago, né, que é o Conto da Ilha Desconhecida, que é um conto que ele fala um pouquinho sobre um sujeito, né, que ele vai até o rei e pede um barco, né, então o rei pergunta por que ele quer um barco, né, e ele fala que é para conhecer uma ilha desconhecida, né. O rei fica um pouco perturbado com a questão, né, e fala para ele que não existem ilhas desconhecidas, né, e, né, não acredita que aquilo que ele está buscando de fato é importante, né, porque não existe ilhas desconhecidas, né, e ele contrapõe dizendo que as ilhas que ele, né, até tu não ir na ilha, tu desconhece ela, né. Então, nessa dúvida, assim, o rei resolve disponibilizar um barco, então, para esse sujeito, e esse sujeito, então, vai atrás de um capitão lá para buscar o barco, né, o capitão esse, então, pergunta para ele se ele sabe navegar, né, e ele fala que não sabe, né, e então diz que ele vai aprender navegando, né. O que eu quero trazer, por que eu estou trazendo essa questão, né, eu trago essa questão porque um pouco do momento ele pressupõe um deslocamento para o desconhecido, né, é importante que a gente, né, esse conto ele traz isso, né, que o mais importante, até que no final do conto, né, tipo, essa questão não dá de ele buscar e ir para ele desconhecido. O mais interessante ali é o fato de ele buscar isso, né. Então, acredito que o momento, né, pressupõe um desconhecimento, né, e essa busca, que é esse desejo um pouco que a Gabriela trouxe, eu acho que é importante a gente estar fortalecendo, né, no sentido que a gente vai estar navegando, né, por um terreno desconhecido, tanto os professores, né, pela questão didática, tudo isso que vai ser, né, a gente está tentando aprender, né, navegando de algum ponto, e o estudante também que vai ter que encontrar o seu jeito de lidar com a situação, né. Então, eu conto um pouco essa questão, trago um pouco desse conto do Saramago, para a gente se desafiar um pouco, né, saindo de si mesmo, né, que é isso, esse é o movimento, que a gente vai poder se conhecer em algum ponto, né, então, de a gente poder, então, daqui a pouco, eu sei que a tendência é que a gente faça, que a gente retome o conhecido nesse momento, né, que a gente consiga daqui a pouco, não, eu vou fingir que a gente está né, que está tudo sob controle, né, vou criar situações, mas ao mesmo tempo a gente vai ter que se deparar com novas, né, situações, experimentar novas coisas. É um período que talvez a gente vai ter que ser colocado à prova disso, né? Então acho que é uma questão importante, né, a gente poder ir testando, experimentando, né? Eu acho que nesse ponto também vai ter que ter um olhar de ambos os lados, né? Do lado da questão do professor, de estar também aprendendo, né, como lidar com as ferramentas e com essa forma dentro desse contexto de emergência, né, e o estudante também, né, acho que é importante ter um olhar em relação a isso também. Pensando um pouco lá no início sobre, quando veio a questão de pensar sobre o ensino à distância, o remoto, eu acho que foi importante a Gabriela situar as diferenças, né, e também a gente pensar no ensino emergencial, né, a gente pode pensar que, por exemplo, o livro didático talvez tenha sido uma das primeiras formas de ensino à distância, né, que tu poderia, então, levar um pouco desse conhecimento para casa e poder exercitar um pouco disso, né. Então,
de alguma forma, algumas já têm um pouco dessa relação de não estar só dentro de sala de aula, né? Mas é claro que o contexto provoca, né, uma série de outras coisas, né? Dentro desse ponto também, deixa eu ver o que mais eu tinha colocado aqui. Essa questão da autonomia, né, que eu acho que a Gabriela colocou bem, implica também, embora esse fortalecimento da relação com o professor, e acho que é importante a gente colocar num quadro, assim, né, quais questões que podem ajudar na manutenção da saúde mental nesse momento, né? Então, coisas como atividade física, né, uma boa alimentação, o descanso, né? O aluno poder tentar conhecer dentro da sua rotina, né, questões momentos que de fato ele consegue ter uma produção melhor, como a Gabriela colocou, e também pensar que a gente está numa situação diferenciada, né, que a universidade está dentro da casa da gente agora, né? Então a gente vai ter que lidar com outras situações, né? No momento em que a tecnologia se impõe dessa forma, né, a gente está a todo momento, a gente vai estar conectado na internet, então, assim, em dispositivos onde que a gente está acostumado a ter momentos de lazer, vai ter também momentos de trabalho, né, tanto do professor quanto do estudante, né, e poder lidar com essas milhares de janelas abertas, né, que a gente está acostumado hoje em dia, demandas imensas, demanda um pouco de cuidado, né, a gente poder também saber um pouco dos limites, né, da tecnologia nesse ponto, né. A gente pensa que desde que inventaram o WhatsApp, né, os grupos de trabalho, por exemplo, a gente sabe que também os limites um pouco de acessar, tanto os professores, os trabalhadores, quanto os estudantes nesse ponto, eles saem um pouco, né? Não é aquela questão, tu sai da aula, a aula te acompanha no teu bolso, né? A gente está a todo momento tendo uma demanda de ensino a todo momento. O estudante pode ser que ele acorde e já tenha tarefas a serem feitas naquele momento, né? Ele pode dormir com atividades feitas, porque a gente pode pensar também que o quanto, mesmo que a gente vá dormir ou descansar, a gente segue conectado, né? Tem um autor que fala um pouco sobre isso, que é o Jonathan Crane, que ele falou, tem um livro sobre o capitalismo tardio e na relação 24/7, que é um conceito que tem do capitalismo e tal, que ele fala um pouco sobre isso, né? Que a gente pode dormir hoje em dia, que os nossos perfis eles seguem conectados na internet, né? Então, quanto a gente vai ter que ter um cuidado também de redimensionar esse tempo, né? E poder, de alguma forma, ter alguns momentos de se desligar um pouco desse contexto, né? Pensando que a tecnologia, então, ela vai facilitar esse processo, mas a gente tem que ter um cuidado para não ficar daqui a pouco a todo momento conectado, né, com esse sistema e tal, e respondendo essas demandas, né. É importante ter o descanso, né, ter um momento para poder separar um pouco desse espaço, já como eu disse, né, a universidade vai estar dentro da nossa casa, né, a gente vai estar, ao mesmo tempo, o espaço que a gente vai estar ali de trabalho, né, construir, de repente, um espaço que a gente possa se sentir um pouco confortável no meio de tudo isso, né, e acredito que não esquecer dentro disso, né, mais uma vez, que o ensino é de emergência, né? Então isso pressupõe, novamente eu retomo, né, um contexto de sofrimento, né, que embora muitas pessoas possam não estar sentindo isso, né, é provável que outras estão sentindo ou tem familiares que passaram por situações mais graves e tal. Então a gente nunca pode esquecer que, né, não está nada normal, não. Basicamente isso que eu tenho a dizer nesse momento. Assim. Depois a gente pode ir conversando. Muito obrigado, Robertson. Eu tenho algumas perguntas aqui e algumas perguntas acredito que você já até me respondeu, né? Então eu vou deixar para comentário posteriormente. Eu convido a todos agora para que nós façamos um debate, né? Façamos um bate-papo. Temos uma pergunta aqui na live, né? E depois eu vou também trazer as minhas perguntas como espectadora, que eu tinha algumas perguntas já preparadas para vocês, porque a live, dessa vez, ela foi direcionada aos alunos da FURG, né? Mas temos outros também que estão assistindo, que não são estudantes, e que vocês são psicólogos, então tem algumas perguntas para vocês como psicólogos
Eu preparei algumas, vocês já acabaram respondendo, né? Mas vocês podem trazer alguns outros comentários sobre isso. Mas primeiro vamos à nossa questão que temos aqui. O Henrique Spielmann pergunta se autônomo seria sinônimo de autodidata, neste caso. Eu vou iniciar respondendo, depois o Robertson pode complementar. Não, pelo contrário. Conforme eu comentei com vocês, né, a autonomia implica tomar uma decisão e agir em relação a essa decisão. E muitas vezes a decisão que eu tomo é de pedir ajuda, né? Então, pelo contrário, o autodidatismo está muito mais vinculado ao conceito de independência, né? De eu realmente conseguir dar conta sozinho das minhas necessidades. Né? Então, quando eu falo em autonomia, eu estou, inclusive, pontuando que é um sujeito que reconhece que precisa do outro. Né? Eu acho que isso é algo importante. Né? Nós falamos muito aqui hoje do quanto as relações são importantes nesse momento. Né? Então, retomando o que a minha aluna perguntou, né? Mas tu me acha eficiente? Eu dependo tanto de ti. E aí eu disse para ela, não, tu és eficiente porque tu és comprometida e tu sabe o que tu queres fazer. Muitas vezes tu precisas de mim, tu me aciona e a gente resolve. Então, o autodidatismo não necessariamente está vinculado à ideia de autonomia. Acho que é isso. Bom, acho que vou tentar falar um pouco sobre isso também, sim. Achei interessante o que a Gabriela trouxe sobre o reconhecer, né, que precisa do outro, né? E acredito que esse pode ser um desafio também no momento, né? Acredito que seja bem importante a gente poder reconhecer, né, o desconhecido, como eu havia falado antes, né? E isso talvez seja o start para poder, de fato, aprender, né? A gente precisa sentir a falta para poder buscar, né? Essa é a questão do desejo, né? É a falta, é o desconhecido que faz com que a gente aprenda, né? Ninguém entra na universidade sabendo que já, né? Quem supõe que sabe não vai procurar conhecimento, né? Então, esse reconhecimento, né, de que precisa de um outro, né, do não saber, talvez seja importante a gente esclarecer um pouco mais esse momento, porque esse desconhecimento, né, ele está implícito em todos os âmbitos, né, tanto do professor quanto do estudante, né, e ter isso claro, né, de um modo que também não nos tome de uma maneira de angústia, né, mas que a gente possa se sentir tranquilo também com esse fato bom, né? A gente está vivendo um momento, né, ímpar, ninguém nunca viveu isso, né, sabe as soluções disso, né? Então, é importante a gente manter assim um pouco de bom, né? Vamos tentar talvez juntos, aí vem a questão das relações, né, bem que foi dito, de a gente poder então juntos, né, dividir um pouco, né, desse desconhecimento, tentar juntos então poder aprender, né? Acho que um pouco disso. Bom, vamos às minhas perguntas. Nós temos falado muito em ansiedade, né? Vocês têm alguma dica para que não fique ansioso com as atividades, agora que vem as atividades remotas, né, online, enfim? Porque, por exemplo, no ensino remoto, como as séries finais, né, ensino médio com que eu trabalho, temos essas questões. Os professores também ficam muito ansiosos com as atividades, com os trabalhos, né? Vocês têm alguma dica? Eu acredito que vocês já falaram na organização do tempo, em momentos de lazer, mas vocês têm mais, querem reforçar algo, querem dar mais alguma dica? Bom, vou começar então a falar um pouco sobre isso. Acho que é um tema bem recorrente mesmo, né, a questão da ansiedade. É importante a gente pensar que a ansiedade, né, é uma reação, né, comum, assim, né? É claro que quando ela chega num nível que acaba atrapalhando, de sofrimento, que acaba nos atrapalhando no cotidiano, assim, a gente tem que se preocupar e cuidar disso, né? Mas é importante a gente ter a dimensão de que a ansiedade está muito ligada, né, pensando de um modo mais usual, assim, né, a questão do futuro, assim, essa antecipação do futuro, essa preocupação, né, de algo que se antecipa, né, e o fato de a gente estar num contexto de incerteza, né, de não saber, né, de algumas questões de não saber, não ter definições, talvez, de quando as coisas vão, né, enfim, a questão do vírus vai né, a vacina, ou sei lá, né, fora a questão do bombardeio de informações desencontradas também, que a gente tem que ter um cuidado nisso também, não se afogar nisso também, acho que é importante também. Isso gera mais ansiedade às vezes, né?
Então, assim, é importante a gente ter esse contexto, né? A ansiedade, ela tem um motivo para aparecer, né? Que é deixar nesse estado de alerta, né? E que também, de alguma forma, é uma defesa em algum ponto, né? Então, assim, a gente não pode, de algum ponto, pensar, vamos acabar com a ansiedade, né? Como é que eu faço para terminar com a ansiedade? Não, não é uma questão de terminar com a ansiedade, né? Mas é uma questão, talvez, de poder criar um espaço, então, que tu possa ter um pouco de medir as informações que tu recebe, né? Tentar trazer, de repente, questões que te deixam mais seguro, que tu recursos que tu já utilizou em outros momentos da vida que talvez foram interessantes, traz um pouco desse conhecido, que vai te dar um pouco de... Acho que aquelas questões de roteiro, organização, são coisas, por exemplo, que ajudam nessa questão de ansiedade, como foi dito, né? Acho que isso dá uma certa forma, né? Dá um contorno para esse momento, né? Mas acredito que reconhecer também que não vai se ter o controle de tudo, que não vai saber de tudo nesse momento, é importante, né? Acho que, bom, né? Tá todo mundo nessa mesma questão, né? Nesse barco, né? Não sei se não gosto muito dessa, mas tá todo mundo nesse mesmo barco, né? Então, de poder dividir também isso. Eu acho que essa questão da ansiedade tem uma questão que, no momento, a gente pode dividir ela, né? Bom, não tô legal, né, de procurar um colega, procurar um professor daqui a pouco, olha, não tô conseguindo fazer essa tarefa, tô muito ansioso, né? E a gente sabe que a ansiedade também se manifesta fisicamente, então tem umas questões que a gente pode ver da questão da atividade física, alimentação, sono, que a gente já colocou aqui, são questões que também atuam, né, como uma forma de poder, daqui a pouco, equilibrar um pouco, diminuir esse grau de ansiedade. Né? Então, essas estratégias que possam ajudar, não sei. O que tu pensa, Gabriela, aí, sobre isso? Não, eu estou pensando aqui também em algumas questões, que eu também muito a partir da minha experiência, né, porque nós somos pessoas também, estamos passando pela mesma experiência, né, e quando o Robertson fala, né, de alguma forma acho que é buscar um equilíbrio, né? De alguma forma existe um outro mecanismo importante que a gente precisa fazer uso, que é o mecanismo da negação. Porque se a gente for ficar o tempo inteiro pensando na incerteza, dá muita ansiedade. Se a gente for abrir mão de tudo que a gente fazia, né? Então eu não vou mais fazer nada do que eu fazia porque tá tudo incerto. Eu não vou seguir nesse projeto aqui porque eu não sei se vai valer a pena investir nisso. A gente vai se paralisar. E aí, nesse sentido, né, eu acho que em alguns momentos vale muito a pena a gente viver como se isso não estivesse acontecendo, em alguns momentos. Em outros, vale a gente resgatar, não, peraí, a gente está no meio da pandemia. Então, eu acho que essa dosagem, assim, e é muito legal porque a gente vai fazendo isso juntos. Eu não acho que a gente vai fazer isso sozinho, tá? Nos grupos de trabalho, nas disciplinas, ou nos grupos de pesquisa de vocês, tem alguns momentos que tem alguém que diz assim, opa, gente, peraí, mas a gente está no meio de uma pandemia, vamos pegar mais leve, vamos mais devagar. E tem outros momentos que tem pessoas que vêm e dizem, vamos tocar aquele projeto. Então, assim, de alguma forma, a gente vai precisar encontrar um equilíbrio entre essa negação um pouquinho da realidade que vai ser necessária, porque senão gera muita ansiedade, e também, em outros momentos, alguém vai ter que nos lembrar que, bom, não vai dar para ser tão produtivo porque a gente, de fato, está num momento de incerteza, né? E aí, a outra coisa que é importante dizer sobre a ansiedade é que eu entendo que os professores, e aí eu vou convocar de novo os professores, assim, precisam ajudar muitos estudantes também a entender que o processo de aprendizagem agora ele vai ter um outro ritmo. Por quê? Porque o calendário ele está diferente, vocês vão viver um calendário intensivo, vocês vão ter que fazer uma disciplina em poucas semanas. E isso pode gerar uma sensação de que vocês teriam que aprender o mesmo em menos tempo. Não, gente, né? Agora, a gente tem discutido isso na educação básica também, quais são os conhecimentos mínimos. Alguns vão ser essenciais, outros não vai dar. Né? Então, a gente também vai ter que fazer essa reflexão, né, de que a qualidade e a quantidade da aprendizagem, em termos, né, de qualitativos e quantitativos, vai ser diferente. Né? Então, nós vamos ter que pensar, bom, dentro desse universo de conteúdos, de itens, né, de habilidades, de competências que essa disciplina previa, o que vai ser possível nesse momento? E o que vai fazer sentido? E aí é outra questão, assim, o que vai fazer sentido?
Eu acho que isso é fundamental, assim. A gente vai precisar abrir mão de algumas coisas, porque senão vai ficar um monte de gente fazendo coisas sem sentido, e isso, para mim, no meu entendimento, gera frustração, e para alguns gera ansiedade, para outros não gera ansiedade, para outros gera outras coisas. Então, eu acho isso bem importante, assim, essa reflexão do sentido das coisas. E para ambas as partes, né? Para o professor e para o aluno, né? Esse filtro, porque o professor se preocupa em ensinar tudo e o aluno em aprender tudo. Então é muito importante filtrar, né? O que vai ser ensinado e o que vai ser aprendido. Outra questão, até que o Robertson comentou, né, eu acredito, né? O ensino presencial faz falta para as relações interpessoais e temos como manter, aproximar, né? Criar mais vínculos mesmo estando distantes? Temos como fazer isso? Bom, eu acredito que sim, né? Acho que a gente está sendo desafiado a isso, né? Acho que tem muitas coisas que a gente, antes do início da pandemia, que a gente talvez duvidava, né? Eu falo muito pelo meu trabalho, assim, né? Dentro da psicologia existia uma resistência assim, muito grande do atendimento online, por exemplo. Você acreditava que a presença do corpo, né, a questão do terapeuta e tal, isso tinha né, era uma questão essencial, assim, né? E a gente percebe que, bom, a gente teve que aprender a isso e ver que, bom, existem outras possibilidades, né? A gente talvez não tenha que comparar uma forma com outra, são formas diferentes, assim, né? Mas acredito que a gente está nesse desafio de tentar, né? A gente tem que tentar conseguir fortalecer esses laços, estar mais próximo, né? Eu acredito que, como eu falei antes, né? Eu trouxe o exemplo das relações à distância, assim, né? A gente sabe que existem formas, né? Tu pode estar aqui, ter uma família em outro lugar, né? Os pais estar em outro lugar e ter uma conexão de um sentimento que tu pode nutrir, tu pode falar, né? Através de mensagem, conseguir de alguma forma estreitar esses laços, assim, né? As pessoas hoje em dia começam relações através de dispositivos de internet, né? Não estou aqui para questionar, né, o quanto a consistência dessas relações e tal, mas são relações, as pessoas estão conhecendo pessoas através da internet, a gente está agora nesse momento conversando, né, de lugares distantes, e a gente está conseguindo ter uma relação aqui, né? Então, eu acredito que é possível, sim, eu acho que é essencial, né, a gente conseguir. É um momento, talvez, dos professores, a gente sabe que tem, às vezes, essa separação entre estudante e professor, né? E acredito que é um momento, assim, bem oportuno para a gente poder estreitar um pouco mais isso, né? Porque todo mundo está sob o mesmo contexto, né? Todo mundo está com suas dúvidas, todo mundo está num contexto de preocupações, né? Então, é essencial, né, uma aproximação agora para a gente poder fazer com que, de fato, a conexão mais importante ela não caia, né? Bem rapidinho, complementando, assim, eu tenho falado muito por aí que nunca as instituições educacionais, incluindo a universidade, tiveram que aceitar que cuidar do outro é uma prática importante, né? Nunca isso foi tão forte, assim, né? Mesmo das crianças pequenas, o cuidar da criança nunca tinha sido algo tão fundamental. E a gente está conseguindo cuidar à distância, assim, né? Isso é muito bonito de ver, o quanto os professores e as famílias e os adolescentes e todo mundo tem se colocado numa perspectiva de cuidado, né? E os adolescentes, os jovens também cuidando dos seus professores, assim, se aproximando da vida, né, dos professores, porque hoje a comunicação, então, o professor faz um vídeo da casa dele, e aí o estudante enxerga a casa dele, enxerga a vida do professor, e de alguma forma a gente conseguiu se olhar mais como humanos, assim, porque a instituição educacional ela é muito dura muitas vezes, né? E a instituição universitária é muito mais ainda dura. Então, eu acho que é uma oportunidade, e eu aposto muito nessa oportunidade, né, de que esse momento rompa algumas barreiras e nos permita entender que a educação, ela é formação humana, né? Ela é muito mais do que o ensino técnico e científico, né? Educar é formação humana, é encontro humano. E eu acredito muito, eu acho que a FURG-SAP e todas as outras universidades aí que estão conosco tem uma grande oportunidade nesse momento de repensar, inclusive, a sua concepção de o que é educar. Assim. Acho que isso é bem legal. Eu tenho umas 3 questões aqui para nós irmos encerrando, tá? Então, eu já vou dizendo as 3 e aí vocês podem ir comentando.
Uma é que algo que se tem falado muito, né, é que nós aprendemos a ter mais empatia agora, né? Vocês acreditam que a população, com essa questão da pandemia, aprendeu a ter mais empatia, de fato, né? Vocês, talvez possa ser até mais uma opinião pessoal, né, do que profissional, mas vocês podem dar opinião. Outra questão é que nós estávamos passando por uma questão de exaustão, muitas vezes, de tempo, né, e trabalho, né? Nossa vida estava muito, até mesmo por causa da questão de consumismo, né? Vínhamos numa rotina muito corrida, e com a pandemia muitos passaram por uma calmaria, vamos dizer assim, né? Tiveram que diminuir o seu ritmo. Será que agora teremos uma vida um pouco mais calma? Vamos procurar cuidar mais de nós mesmos, né? Vai melhorar? Tem um lado bom? Qual seria a opinião também? Isso vai nos levar a repensar o nosso modo de vida? Levo também para a questão, né? Pode ser mais uma opinião pessoal do que profissional, talvez. Né? E por último, temos uma pergunta aqui do Tom, né? Que diz assim: qual a melhor forma para desenvolver uma rotina de estudos? Dicas para estudos remotos, né? E aí eu deixo essas 3 perguntas, vocês podem comentar as que vocês quiserem, e também já vamos ir finalizando, então, vocês podem, a Gabriela primeiro, depois o Robertson, ir finalizando, comentando e finalizando, então. Muito obrigada. É uma opinião pessoal e profissional, não consigo separar muito esses âmbitos. Eu penso que a aprendizagem passa sempre pela ação e pela reflexão. Muitas pessoas talvez tenham agido, tenham vivido a experiência de ser mais empático ou ter sido mais compreendido por alguém nesse momento, então podem ter vivido, agido, né, nesse momento dessa forma. Mas eu entendo que se não passar pela reflexão, não vai consolidar essa aprendizagem. Então, eu não sou tão otimista assim, de maneira geral falando, tá? Eu sou muito otimista nos campos em que eu atuo e que eu tenho percebido que as pessoas têm conseguido fazer a reflexão, né? E a gente vou pensar assim, consolidar essa experiência, né? E não só viver a comoção, só viver a comoção não é suficiente, né? Para que isso se torne algo que se torne algo de fato parte, né, da nossa forma de ser daqui para frente. Isso em relação também ao consumismo, né? A gente já está vendo provas, né? Os shoppings abrem, as pessoas no outro dia estão lá, enlouquecidas, no meio daquilo. Então, assim, se não passar pela reflexão, eu acho um pouco difícil, né, que isso se transforme. E, infelizmente, a gente ainda tem muito pouca oportunidade de refletir na nossa sociedade, assim, né? Por isso eu acho que a educação é tão fundamental, né? Porque os espaços educativos podem ser esses espaços em que nos permitam fazer a reflexão, né? Para que a gente, de fato, possa transformar. Então, se não houver isso, eu acredito que não vai acontecer a mudança. E as dicas de organização de rotina, né? Eu comentei isso, eu vou frisar de novo, assim, acho que a rotina, ela precisa se ajustar ao nosso ritmo interno, né? Não existe uma rotina única que vá se aplicar a qualquer pessoa, a qualquer sujeito. Cada um precisa encontrar e reconhecer o seu ritmo interno de funcionamento e, obviamente, precisa ter desejo também de se engajar em determinada atividade para colocar ela dentro da sua rotina. Se não há desejo, né, tem alguma coisa errada. Então, assim, se eu não estou desejando estudar, se eu não estou vendo sentido naquilo, vai ser muito difícil eu colocar esse aspecto dentro da minha rotina. E se não há desejo, eu preciso levar isso, né? Levar isso para os meus professores, para os meus colegas e construir isso na relação com esse outro, que pode sim me auxiliar a poder encontrar um sentido na aprendizagem. Então é por aí que eu reflito. Bom, pensando inicialmente nessa questão né, da empatia e do que talvez esse momento pode proporcionar de reflexões e tal, né? Por isso que é importante a gente pensar um pouco no antes, assim, né? O pessoal está muito colocando, assim, esse pós-pandemia, o pós-pandemia, né? O novo normal, o novo anormal. E acho que é interessante a gente voltar um pouquinho, né? E pensar o que vida a gente estava levando até então, né? Por que foi tão difícil desacelerar,
né? Eu fico pensando em que ritmo a gente estava, que foi tão difícil para as pessoas, né? E está sendo ainda assim, poder ficar um pouco mais, né, consigo mesmo, né, com a sua própria companhia, assim, né? O quanto é um desafio para as pessoas se suportarem nesse período, né? Eu acho que isso é uma questão para a gente pensar, né? Por onde a gente andava, né? Que tá difícil de se colocar nessa situação, né? Então, é importante a gente pensar isso, né? O quanto o fato de também se perceber novas possibilidades, assim, né? Acho que toda ruptura, ela pressupõe uma reinvenção, uma busca de algo novo, né? Tem isso, né? Mas isso também é muito pessoal, né? Outras pessoas vão querer ficar muito presas daquilo que já conhecem também, né? Como uma forma de se sentir mais segura, né? E outras, né, de tentar se desafiar a novas coisas, né? A questão que eu vejo como um pouco, até agora, assim, eu vejo também que no início a gente vivia um outro momento, assim, né? As pessoas mais preocupadas também querendo demonstrar uma produtividade, assim, né? Uma produção, né? O pessoal fazendo pão, sei lá, descobrindo novas coisas, artesanato pintando, né? E a necessidade de compartilhar isso também, né? De mostrar essa produtividade, de mostrar que, olha, estou fazendo algo útil, né? E aí vem uma questão, até que esse tempo eu estava conversando num outro momento com os estudantes sobre a questão da utilidade também, do que é ser esse útil, né? Do que é fazer algo produtivo, né? A gente pensa que chega um ponto que pensar não vale como produção, né? E a gente está falando, está no meio acadêmico, por exemplo, né? Parece que produção tu fazer, né, tu publicar e tal, mas tem todo um outro espaço que eu acho que é importante, da reflexão, valorizar o pensamento também, o que isso pode ser pensar, a gente pode pensar nisso, né? Então, acredito que esse momento possa ser para algumas pessoas, acho que vai ser assim, se reencontrar com algumas coisas, pensar em novos valores de coisas, né? Para algumas pessoas, por exemplo, trabalho remoto pode ser algo bom, para quem daqui a pouco quer ficar mais perto dos filhos, alguém que trabalhava muito longe do local de trabalho, ficava horas no trânsito, daqui a pouco isso pode ser interessante, né? Então, vem para isso. Daqui a pouco, pessoas que não tinham a possibilidade de fazer terapia, por exemplo, uma série de outras coisas. Então, eu acredito que tem coisas de ambos os lados, né? Se for pensar na questão de boas, ruins e tal. E concordo também que cada um vai, né, vai ver isso de uma maneira, assim, né? No início tinha uma questão da solidariedade, por exemplo, as pessoas estavam se ajudando e apareceu isso, depois isso foi sumindo, né? Acho que então, assim, vejo também como cíclico, assim, né? As pessoas no início um pouco mais atentas a ajudar e tal, depois isso se perdeu, né? Em alguns lugares a gente vê que a negação ainda está, né, se apresentando com mais força, assim, e também acho que vai muito. A gente não pode ficar num julgamento disso também, né? Acho que é uma coisa muito, muito pessoal. Em relação à questão de dicas de estudo, assim, né? Eu acredito muito na experimentação, assim, né? Acho que é um momento para experimentar também, né? Acho que tem, né? Hoje em dia, se for para a internet, vai ter vários métodos e informações, e acho que a gente tem que ter só um cuidado, né? Porque tem muitas pessoas na internet colocando métodos e formas, receitas, assim, né? E daqui a pouco a gente vai tentar um método desse, não vai conseguir, vai acabar se frustrando por tentar se encaixar, né, num método desse que vem pronto, como, né, as pessoas colocam, eu consegui assim, todos vão conseguir, mas não é bem assim que as coisas funcionam. Então, a gente poder ter um pouco de paciência consigo mesmo, assim, e experimentar, né, e poder se arriscar, acho que um pouco nisso também, tentar, acho que, né, eu não sei, eu acredito muito na arte, na cultura, como uma maneira que mais se aproxima de poder representar um sofrimento, né? Às vezes tem coisas que a gente não consegue falar, por exemplo, mas a gente consegue escrever, a gente consegue. Acredito que a gente possa. Acho que é importante a gente valorizar essas coisas também nesse momento, assim, né? Poder resgatar. Tem estudantes que eu sei que gostam de música, então ter um espaço para poder, então, né, se voltando para algo que gosta, assim, música ou arte. Tem gente que gosta de desenhar, tem gente que gosta de escrever, gosta de tocar violão,
de poder ter isso também, né? A gente não valoriza isso como algo importante, né? Mas a gente está vendo agora no momento quanto a cultura e a arte, sim, são extremamente importantes. Assim, eu sempre situo que em ambientes agora de tratamento de saúde mental, né, tem lá um arte terapeuta, tem um educador físico, então assim, a gente tem que sair um pouco desse cuidado da saúde mental muito voltado ao psicólogo, por exemplo, né? E poder expandir um pouco mais esse método de cuidado, assim, né? De pensar o sujeito de uma forma mais integral. Assim. Então, mais ou menos isso. Tá sem áudio, Fran. Esquecido de ligar. Pronto. Bom, vamos encerrando, então, né, a nossa live de hoje do projeto Socializando Ideias em Tempos de Pandemia, do Grupo de Empreendedorismo Social. Temos aqui alguns comentários, alguns agradecimentos. A Elaine, né, ela comenta que empatia é uma palavra-chave, todos precisam tentar estar no lugar do outro, né. A Cláudia Baltazar elogia a Gabriela. Temos também a Ana Gerber, que diz, muito boa a iniciativa de vocês em debater o assunto. A Terezinha diz que importante para os estudantes neste período alguns esclarecimentos, e temos outros comentários aí. Bom, agradeço, então, novamente a participação, por aceitarem o convite do Grupo de Empreendedorismo Social. Eu passo a palavra para vocês se despedirem, né? Convido a todos também para que daqui a 15 dias, provavelmente, teremos uma outra live, será divulgado ainda na página do Grupo de Empreendedorismo, a nossa temática, para que compartilhem essa também, que continuem assistindo as demais. E passo, então, a palavra para a Gabriela, por favor, para as suas palavras finais na nossa live de hoje. Só agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês. É um momento também de trocas para nós, né? Eu sempre acho que a gente também aprende muito, né, nesses momentos. E reafirmar um pouco das palavras do Robertson, assim, eu tenho cada vez mais entendido a importância de que nós, como seres humanos, possamos reconhecer as nossas múltiplas dimensões, assim, né, que vão muito além dos aspectos intelectuais e psíquicos nesse sentido um pouco mais... acho que a gente reduziu o psíquico a uma coisa muito comportamental também, cognitivo comportamental, né? O psíquico, ele é um mundo, e eu acho que a melhor expressão da nossa saúde mental, ou do nosso psíquico, é nas artes também, né? Eu acho que se tem algo que eu aprendi nessa pandemia, foi isso, né? E não precisa ser artista, não, gente, não é ser artista, é realmente se permitir, enfim, explorar outros âmbitos da nossa vida, né? A vida é muito curta para a gente ficar reduzindo a nossa experiência a coisas muito duras. Então é isso, assim, só agradecer a oportunidade. Obrigadão. Bom, também queria agradecer, né, pela oportunidade de poder estar falando sobre esse tema tão importante, assim, acho que agora nesse momento de muitas dúvidas, assim, de poder compartilhar, né, e aqui também dividir as nossas, né, e acho que é isso, né, reforço o que a Gabriela trouxe, né, e isso, acho que é um momento também de cuidar de si, né, acho que cuidar de si é cuidar do outro também, né, então, a gente poder ter essa atenção, assim, para nossa saúde mental e como um todo, assim, né, que talvez a gente possa valorizar mais também, né, a importância disso, né, acho que nesse período. E é isso, acho que tentar se perceber, né, se conhecer um pouco mais também, acho que isso também é importante nesse processo de desconhecimento também. Acho que é isso. Bom, então, obrigada, Amanda, Felipe, Samir, nossos intérpretes. Obrigada, Robertson. Obrigada, Gabriela. Uma boa noite.